Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nessa sexta-feira, dia 6 de março de 2026, e tem muitas informações importantes desta sexta-feira no Colorado. O Inter sofreu um transfer ban da FIFA por conta de uma dívida com uma equipe europeia. A gente vai trazer todos os detalhes dessa situação, a gente vai falar sobre a expectativa pelo anúncio do novo zagueiro do Internacional, os nomes tentados, o nome mais próximo e como o transfer ban também pode afetar essas negociações. Inclusive, tem esse Colorado ficando livre no mercado, seria um baita reforço. A gente vai falar sobre isso e a preparação do Inter para o Clássico Grenal do final de semana, jogo de volta das finais do Campeonato Gaúcho, tá? Antes, eu já lembro, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos aqui do canal Lucas Dias Repórter. Então já dá essa força, like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E claro, esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e tem as melhores odds para o Clássico Grenal do domingo, jogo de volta das finais do Gauchão. Já tem odds abertas lá na KTO, então aproveita e tem chance extra. Se tu errar o teu palpite, sendo ele de odd mínima de 1,80, tu ganha 25 pila para brincar de novo lá na KTO. Não perde tempo, né? Vai lá e brinca com responsabilidade. Outras finais de estaduais para tu brincar no final de semana. Bom, vamos começar aqui, gente, com a informação da tarde-noite desta sexta-feira, tá? O Internacional sofreu um transfer ban da FIFA. Para quem não lembra, o transfer ban é quando a entidade máxima do futebol, a FIFA, dá e faz uma ação contra o seu clube por conta de não pagamento de uma dívida. E essa dívida do Inter é com o Krasnodar da Rússia, de quando o Inter contratou o atacante Wanderson. Para quem não lembra, o Wanderson veio por empréstimo para o estádio Beira-Rio, ficou uma temporada emprestado ao Inter e depois teve que ser adquirido em definitivo. Na época, o Inter pagou algo ali na casa de 25 milhões de reais, um valor bem parcelado, cada parcela era paga a cada 6 meses, e o Inter ficou com pendências com o clube russo, mesmo que tenha depois negociado o Wanderson no início do ano passado, de 25 com o Cruzeiro, e abatido uma dívida que tinha de 7 milhões de reais com o Cruzeiro pela contratação lá atrás do atacante Wesley, tá? Foi ali uma troca de dívidas, tá? Então, ainda tinham valores a serem pagos ao Krasnodar. Por conta disso, o clube russo entrou com uma ação na FIFA e hoje, no final da tarde dessa sexta-feira, a FIFA aplicou o transfer ban no Internacional. O que acontece no transfer ban? O teu clube não pode registrar novos jogadores até que pague esse transfer ban. Ou seja, se o Inter contratar um jogador hoje, o Inter não consegue registrar esse jogador até que pague essa dívida com o clube russo e aí saia do transfer ban. Essa burocracia não é tão demorada, tá? Então, se o Inter pagar agora à noite, por exemplo, o transfer ban, claro que agora também é final de semana, mas assim, vamos supor que o Inter entrasse na segunda-feira. Se o Inter paga segunda-feira, final da tarde, no outro dia de manhã sai do transfer ban, tá? Não é uma demora tão grande. A questão é ver quanto que o Inter ainda está devendo ao Krasnodar da Rússia pelo Wanderson para conseguir sair desse transfer ban, tá? E isso pode virar um problema dependendo do valor e dependendo da demora do Inter para quitar essa dívida, porque o Inter tem uma negociação avançada, que é com o zagueiro Pedro Henrique do Red Bull Bragantino, tá? O zagueiro de 30 anos, 1,88 m, chega pro lado direito da zaga do Inter, não tá ainda sacramentado o negócio, mas tá muito bem avançado, tá? Nas últimas horas, o Inter e o jogador avançaram bastante nessa negociação, e o Inter também tá tentando o João Marcelo, zagueiro pro lado esquerdo, que está no Cruzeiro, lá com o Tite. O Inter já tinha tentado ele no início do ano num envolvimento da negociação do Vitão, né, que antes de ir pro Flamengo estava acertado com o Cruzeiro ia mandar o João Marcelo e mais o volante garoto Japa, que estava na base do Cruzeiro, depois no profissional, os dois viriam aqui para Porto Alegre, o Inter ainda pegaria um dinheiro. O João Marcelo, no fim das contas, não se sabia se viria ou não. O negócio com o Vitão melou, ele foi pro Flamengo e agora o Inter volta a demonstrar interesse no João Marcelo. São os dois zagueiros que o Inter está negociando nesse momento. Pedro Henrique mais avançado, o João Marcelo no estágio inicial, as conversas com o Cruzeiro, tá? Então, assim,
O Inter precisa o quanto antes sair desse transfer ban para conseguir tocar essas duas negociações. O Inter que também nessa janela demonstrou interesse no Dantas e no Patrick, a dupla de zagueiros do Novo Horizontino, finalista contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, mas ali não saiu tanto negócio. O Dantas, o Novo Horizontino está pedindo 3 milhões de euros, o Patrick tem ali umas conversas já com o clube norte-americano, né, para jogar na Major League Soccer. A gente sabe que isso pesa para esses jogadores mais jovens. E aí o Inter tá tentando aí com o Pedro Henrique, com o João Marcelo, tentou antes o Dantas, tentou antes o Patrick. A tendência é que não seja nenhum deles, apesar do interesse do Inter, mas vai tentando compor aí o seu sistema defensivo em busca desses zagueiros, tá? Inclusive, o Inter, no momento que eu tô gravando esse vídeo, acaba de se manifestar sobre transfer ban, tá? O Inter coloca uma nota e diz o seguinte: em relação ao transfer ban recentemente noticiado, o Sport Clube Internacional informa que efetuou, no dia 9 de dezembro de 25, o pagamento da parcela referente à transferência do atleta Wanderson junto ao Krasnodar, utilizando os dados bancários constantes no contrato firmado entre as partes. Em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, a remessa acabou sendo devolvida à conta do clube. Desde então, o Inter mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução que permita a conclusão do pagamento, respeitando as condições regulatórias e as sanções atualmente vigentes. Diante desse cenário excepcional, que envolve limitações operacionais relacionadas ao clube russo, a expectativa é de que a situação seja resolvida nas próximas semanas, com a regularização de demanda disciplinar atualmente em tramitação na FIFA. Então o Inter bota como justificativa que já havia pago o Krasnodar, mas que tinha uma questão de problemas e restrições bancárias internacionais por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso estava vinculado à conta do clube russo, e por isso aguarda uma resolução para conseguir sair do transfer ban, tá? Menos mal. O Inter acaba de se manifestar, inclusive demorou demais para trazer essa manifestação, mas a gente está trazendo aqui na íntegra no canal, tá? Bom, deixa eu avançar aqui ainda sobre o mercado, porque uma informação que já está, obviamente, trazendo com que o torcedor do Inter se movimente em redes sociais, é de que o Brandon Rodgers, técnico do Al-Qadsiya, técnico inglês do clube da Arábia Saudita, já comunicou que o Otavinho, meia que surgiu no Internacional, fez a carreira na Europa, principalmente com destaque no Porto, fez em 2023 ele ser vendido por 60 milhões de euros para o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, inclusive ele que se naturalizou português enquanto jogava lá no Porto, foi para o Al Nassr, agora foi para o Al-Qadsiya, vai ficar livre no mercado agora no meio do ano, tá? Na próxima janela ele deve ter o seu contrato rescindido com o Al-Qadsiya, sendo que ele teria mais 2 anos de contrato com o clube da Arábia Saudita. Assim, é muito difícil uma perspectiva de negócio entre Inter e Otávio, tá? Principalmente porque é um jogador muito caro e, pô, a gente tá falando aqui de um transfer ban que o Inter sofreu, gente. A gente também precisa entrar um pouco na realidade. Não tô dizendo que é impossível, que o Inter não pode, de alguma forma, ou contar com o carinho do Otávio pelo clube que o formou pro futebol. Não tô dizendo que isso não possa acontecer. Mas é difícil acreditar com todos esses fatores que eu tô citando aqui para vocês que o Inter tem vivido, tá? É muito difícil que tenha alguma possibilidade, até outros clubes brasileiros, até o Grêmio já tentou o Otavinho também recentemente, tá? Expectativa pelo Grenal, né, gente? Domingo, 18 horas, Beira-Rio, ingressos esgotados. O Inter vai tentar, numa força-tarefa aí, conseguir esse título gaúcho, por mais difícil que seja. O torcedor comprou a ideia, deu show, esgotou os ingressos antes aí do final de semana e vai ao Beira-Rio, expectativa de mais de 45 mil colorados no Beira-Rio no final de semana. E, obviamente, o Inter aí se mobilizando. A dúvida ainda está na lateral esquerda, se vai jogar o Aguirre mesmo ou se pode entrar ali o Vitor Gabriel ou até o Alex, se pode jogar com 3 zagueiros ou não. Até gravei um conteúdo sobre isso à tarde aqui no canal, tá? E tem até uma outra informação que foi divulgada sobre esse ambiente pro Grenal que a gente tá vendo, muitas narrativas criadas do outro lado, enfim, tá? Para quem não acompanhou, o Grêmio fez uma solicitação nas últimas horas à Brigada Militar, tá? O Grêmio tá bem preocupado, o Grêmio já tinha se manifestado junto à CBF, o Grêmio já tinha se manifestado, o Inter também nas últimas horas, e o Grêmio enviou nessa sexta-feira ofícios para a Brigada Militar e para o Ministério Público
por uma preocupação com o clima hostil no Grenal, tá? O Grêmio tem, e até uma informação que veio do Eduardo Gabardo lá em GZH, o Grêmio tem uma preocupação com manifestações já feitas em redes sociais, episódios recentes que tenham acontecido no Beira-Rio. Óbvio, o Grêmio vai tentar também levar essa narrativa de que um lado está certo e outro errado, enfim. Infelizmente é normal. Infelizmente é normal isso no Clássico Grenal, na semana de um Grenal tão decisivo, se tem narrativa de um lado, se tem narrativa do outro, e é isso que a gente tá vendo, né? Mas a gente espera que não tenha nenhum tipo de problema no Clássico Grenal do final de semana, que quem vencer, vença na bola e que a gente não tenha nenhum problema mais sério, tá? Deixa o like aqui no vídeo, não esquece, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que a gente volta pra falar do Colorado aqui no canal, tá bem? Beijão pra vocês, um abraço e até a próxima.